de Mister Jorge Jesus já procura novo técnico. Sampaoli mistura o time todo do Flamengo e Diniz convoca Gerson do nada, literalmente do nada, ninguém esperava. Vamos repercutir isso aqui. Você que tá aí, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, belezinha? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo, meu querido. Está finalizada a preparação do Flamengo para a grande final da Copa do Brasil amanhã, às 4 da tarde, contra a equipe do São Paulo. Apurações indicam que o time do Flamengo treinou demais a disputa por pênaltis, que é uma possibilidade muito grande de acontecer, até porque, né, meus amigos, o Flamengo precisa de um gol. 1-0, 2-1, 3-2, 4-3, 5-4, um gol. O Flamengo precisa entrar no jogo com foco em vencer a partida. Tá vencendo o jogo, aí a gente pensa em fazer 2, 3-0, mas o foco é vencer o jogo e ter o Rossi no time titular do Flamengo, pelo menos na minha avaliação. E ó, Jorjan de Arrascaeta, pelo terceiro dia consecutivo, treinou e está confirmado, vai ser titular do Flamengo contra o São Paulo amanhã pela final da Copa do Brasil. Ou seja, a gente vai ter aí, né, na minha avaliação, tecnicamente falando, o melhor jogador do Flamengo. É claro, tem o Bruno Henrique, que é assim, passa por cima da defesa adversária, mas o de Arrascaeta, né, meus amigos, tecnicamente, para deixar o cara na cara do gol, para dar um lançamento, um chute de fora da área, para mim, é o melhor jogador do Flamengo, tecnicamente falando, e certamente vai fazer muita diferença. Inclusive, tá? O time do Flamengo já embarcou, né, para São Paulo, beleza? Tem chegada prevista por volta das 5h10, 5h30 da tarde, lá no hotel Hilton, em São Paulo, hotel que o Flamengo vai ficar hospedado para amanhã. E já temos aí a lista de jogadores relacionados para esse confronto contra o São Paulo. Então vamos embora. Matheus Cunha, Rossi, Santos, Ayrton Lucas, Mateuzinho, Felipe Luiz, tá? Mas o Felipe Luiz, não sei se ele vai ficar no banco de reservas, ele vai viajar porque é uma final, né? Pra estar junto ali do grupo, coisa e tal. Não sei se ele vai estar apto pra estar, pelo menos, no banco. Wesley, Varela, Léo Pereira, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Rodrigo Caio, Pablo, De Arrascaeta, Gerson, convocado, Everton Ribeiro, Vitor Hugo, Thiago Maia, Pulgar, Lohan, Igor Jesus, Alan, aí também não sei, provavelmente não vai estar disponível para o banco de reservas, Bruno Henrique, Gabigol, Luiz Araújo, esse sim disponível, Pedro e Cebolinha, beleza? Então, esses são os jogadores do Flamengo relacionados, todo o grupo do Flamengo, na verdade, viajando rumo a São Paulo para enfrentar a equipe do São Paulo, todo mundo junto, unido, mobilizado para ter esse confronto contra a equipe do São Paulo, né? Muita gente... enfim, vou entrar nesse assunto, eu entrar no assunto aqui agora, mas vou entrar daqui a pouquinho, porque isso aí é bacana de repercutir. Antes, eu quero repercutir com vocês, rapaziada, essa convocação do nada do Gerson. Por que eu digo do nada? Porque o time do Flamengo não tá jogando nada, e é evidente que tem as digitais do Sampaoli. Mas o Fernando Diniz foi lá e convocou o Gerson, né? Às 3h30 da tarde, por volta das 3h30 da tarde, o Diniz anunciou a convocação para a seleção brasileira. Tá aqui, ó, Alisson, Ederson, Lucas Perry, os goleiros. Laterais, Danilo, Wanderson, Caio Henrique, Renan Lodge. Zagueiros, Bremer, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Nino. Meio-campistas, André, Bruno Guimarães, Casemiro, Gerson e Rafael Veiga. Atacantes, Gabriel Jesus, Matheus Cunha, Neymar, Rafinha, Richarlison, Rodrigo e Vinícius Júnior. Essa é a lista dos 23 convocados pelo técnico Fernando Diniz e é uma surpresa, tá? Na minha avaliação, a presença do Gerson. O Gerson não vem jogando bem, mas não vem jogando bem assim como todo o resto do time do Flamengo não vem jogando bem, sobretudo pelas decisões tomadas pelo técnico Jorge Sampaoli. E aí, o Fernando Diniz, na entrevista coletiva, justificou a convocação do Gerson. Ele foi perguntado, pô, Diniz, o Gerson na lista? O que houve para ele estar na lista? Né? O Flamengo não tá bem, coisa e tal. E ele respondeu o seguinte:
é uma das convocações mais fáceis para mim. Talvez foi o jogador que eu mais vi atuar fora os do Fluminense. A gente jogou muitas vezes contra o Flamengo. O Gerson, ele tem jogado constantemente bem. Que pese em dados momentos o Flamengo tem oscilado, mas acho que está sendo muito constante. É um jogador bem acima da média e tem muito a ver com aquilo que eu penso sobre futebol. Respondeu o Fernando Diniz quando foi perguntado sobre a convocação do Gerson para a seleção brasileira, para o jogo das eliminatórias que vai ter, né, a próxima data FIFA agora em outubro, tá? Não me recordo exatamente a data dos jogos, depois eu trago aqui para vocês, mas teremos jogador do Flamengo, não tivemos na última, nessa convocação vai ter a presença do Gerson. Mas voltando à final da Copa do Brasil, tá aqui, ó, provável escalação do Flamengo, Arrascaeta treina bem em mais um dia de time misturado, relata a matéria do Globoesporte.com. O Sampaoli ainda não montou o time definitivo, por isso que eu falo provável escalação, e fez diversos testes no último trabalho antes da final da Copa do Brasil contra a equipe do São Paulo. Como era de se esperar, o Flamengo treinou pênalti, né? A gente já comentou sobre isso. Dentre os variados trabalhos, Sampaoli fez testes com 3 zagueiros, mas se trata de experiência para diferentes fases do jogo. Dentro do Ninho do Urubu, a expectativa é que Fabrício Bruno e Léo Pereira formem a zaga com Eric Pulgar à frente de ambos, ou seja, mais ou menos uma escalação parecida com o que a gente viu contra o Botafogo, o que já era para acontecer contra o São Paulo no primeiro jogo, mas ele inventou aqueles 3 atacantes, Gabigol, Pedro, Bruno Henrique, enfim, uma loucura. Mas vamos ao provável time do Flamengo, tá, meus amigos? Rossi deve ser mantido no gol, ainda bem, sobretudo com a possibilidade de ter disputa por pênalti. Lateral direito Wesley, zaga Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, lateral esquerdo. Mais à frente, no meio campo, Pulgar, Gerson, Ribeiro e De Arrascaeta. Para mim, tinha que ser algo parecido com isso. É claro, não tínhamos o De Arrascaeta, mas poderia colocar outro ali. E a gente vê aí também o Vitor Hugo saindo do time do Flamengo. No ataque, Bruno Henrique e Pedro. E eu já falei que eu discordo. Pra mim, eu botaria Bruno Henrique e Gabigol. Pedrão, o Gabigol tá mal, o Gabigol tá isso. Na semana passada você falou que ele tinha que ser reserva e coisa e tal. Pois é, mas eu mudei de ideia. Porque o Flamengo não tá jogando nada. O Pedro também, que fez até um bom jogo contra o Botafogo, não está jogando nada. Então, se for pra escolher entre Pedro e Gabigol, os dois não estão jogando nada, eu escolho o Gabigol. Vamos apelar pro passado. Vou apelar pro passado. O cara decide tudo que é final, fez gol em tudo que é final, vou apelar. O time não tem tática. O time não tem coletivo. As individualidades técnicas do time, basicamente, todas estão abaixo. Pelo trabalho péssimo que vem fazendo o São Paulo. Então, meu amigo, vou apelar, entendeu? Aí, pro Gabigol, vamos pensar em 2019. Pedrão, tu tá sendo pensamento mais amador, que papo de bar, que conversa de bar você tá trazendo pro vídeo. E você quer o quê, então? Você quer esquema tático? Não tem. É bagunça. Jogo coletivo é bagunça. Jogo individual, técnico, tá todo mundo mal. Então bota o Gabigol pra jogar, meu amigo. Pra mim, essa é a minha opinião, tá? Se tivesse, enfim, o Pedro jogando bem, coisa e tal, botava o Pedro, mas não tá jogando, então entre Gabigol e Pedro, eu boto o Gabigol no time do Flamengo, beleza? Eu sei que muita gente já vê o contrário a mim, não tem problema, pode vir, aqui é um canal democrático, cada um tem direito à sua opinião, beleza? Nem preciso dizer isso, né? Nem preciso dizer isso. Mas vamos lá, galera, o negócio é o seguinte, ó, sobre o tratamento do De Arrascaeta. O jornal O Globo relata que foram 4 semanas de tratamento intensivo em 3 períodos para ter o De Arrascaeta de volta em condições suficientes para atuar até como titular contra o São Paulo, mesmo ainda longe da forma física. A lesão do bíceps femoral previa uma volta em até 3 meses para a recuperação plena. Portanto, o uruguaio está pronto para a final da Copa do Brasil e terá que fazer uma manutenção no decorrer da temporada. Ou seja, pode ser que ele jogue essa partida, né? E depois fique de fora de alguns jogos. Ele vai, ó,
gastou aqui. Arrascaeta, vamos fazer uma manutenção no teu posterior de coxa, porque arrebentou na final. Né? Não arrebentou de arrebentar, mas certamente vai ficar mais dolorido do que já tá, né? Porque não tá 100%. O mesmo vale para o Luiz Araújo, que sofreu um problema semelhante e até mais grave, mas teve uma recuperação um pouco mais rápida que a do uruguaio e também fica à disposição. E também é importante, né? Nós temos a opção do Luiz Araújo no banco de reservas. Vale lembrar que o último gol que o Flamengo fez contra o São Paulo teve as marcas de Luiz Araújo, porque ele fez uma fumaça ali pelo lado direito do São Paulo no finalzinho do jogo, arrumou um pênalti do Flamengo, o Flamengo faz o gol de pênalti, né, o Pedro, e acaba empatando aquela partida dentro do Maracanã. E é o seguinte, basicamente toda a imprensa de São Paulo, torcedores do São Paulo, todo respeito à torcida do São Paulo, que é amiga aí da torcida do Flamengo, entendeu? Né? Eu venho acompanhando imagens dos torcedores rubro-negros, isso que é legal, cara. Andando ali no meio dos torcedores do São Paulo, a mesma coisa aconteceu aqui no Rio de Janeiro, a torcida do São Paulo andando ali no meio da torcida do Flamengo, isso que é bacana, isso que é legal, entendeu? Acho bem bacana esse clima, entendeu? Não precisa ser, né? É amigo, mas só de tranquilidade, de calma, entendeu? Eu acho bem legal isso aí acontecer, até pra gente evitar algo até mais grave, né? E aí, mas botando isso, tendo isso já falado aqui, tá um clima de oba-oba lá. Tá um clima de oba-oba, tem comentarista de televisão já botando faixa, na segunda-feira já tava botando faixa de campeão, enfim. Dizem que nos corredores do Ninho do Urubu, da Gávea, essas conversas aí circulam, ó, os caras já estão comemorando e coisa e tal, mas sinceramente, não sei se os jogadores do Flamengo vão pegar essa pilha, vão entrar pilhados para tentar reverter o placar, porque os caras já estão comemorando, acho até improvável isso. E, gente, sendo bem sincero, jogador do Flamengo não precisa de motivação de adversário. O cara joga no Flamengo. O cara corre por mais de 45 milhões de pessoas. O cara tem um salário gigantesco. Os caras têm uma estrutura gigantesca. Os caras são popstar no Brasil e no mundo porque eles são jogadores do Flamengo. Aonde eles chegam, eles são tietados. Pô, me vê uma foto aí, coisa e tal, o pessoal fica doido. Então, né, quer motivação maior que essa? Não tem, né? Não tem, né, meus amigos? Então os caras têm que entrar lá e tem que dar raça, enfim, ter disciplina tática, enfim, tudo certinho, tudo bonitinho para vencer a equipe do São Paulo, beleza? Vamos avançando aqui, Rodolfo Landim vai a Brasília fazer pressão contra voto à distância do Flamengo, tá aí informação divulgada pelo jornal Extra, tá aí. O projeto do voto à distância é de autoria do ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello. Atualmente, a pauta se encontra na Comissão de Esporte da Câmara, aguardando a votação do parecer positivo do deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos. Rodolfo Landim já pressionou contra o voto à distância em 2021, quando a Lei Pelé passou a garantir o direito de votação nas eleições dos clubes brasileiros. O atual presidente do Flamengo aumentou a mensalidade dos sócios fora do Rio de Janeiro, o que gerou uma queda de associados nessa categoria. Eu lembro dessa situação, né? Além Primeiro, o que acontece, gente? Ó, só para contextualizar a situação aqui, não ir atropelando tudo. Eu tô falando de sócio lá do clube associativo, não tô falando de sócio torcedor. Lá no clube associativo, você pode ser sócio contribuinte, você pode ser sócio proprietário e você pode ser sócio off-Rio. Você sendo sócio off-Rio, você tem direito a voto para presidente do Flamengo depois de 2, 3 anos, alguma coisa assim. Para você ser sócio off-Rio, você precisa morar pelo menos, se eu não me engano, a 100 quilômetros da sede do Flamengo na Gávea. Aí você já 100, enfim, 150, alguma coisa assim, tá lá no regulamento. E aí o que acontece? O presidente do Flamengo, ele, há um tempo atrás, a diretoria do Flamengo, aumentou o valor desse sócio. E aumentou assim, aumentou bem aumentado, entendeu? Várias pessoas saíram desse sócio, né? Diminuiu o número de associados do off-Rio. E além de aumentar, ainda limitaram no número X, ó, só podem ter X sócio off-Rio. Não pode ter mais sócio off-Rio que isso. Então ele, tipo assim,
é uma desmotivação completa, né, para o cara que mora fora do Rio de Janeiro se tornar sócio-torcedor. Até porque ainda tem essa questão do voto à distância. Se o camarada torcedor do Flamengo, porventura, sei lá, mora no Nordeste, mora no Ceará, mora em Natal, capital do Rio Grande do Norte, ou então mora em Alagoas, né? Ele não pode votar de lá onde ele mora. Ele tem que pegar o carro, pegar o ônibus, pegar o avião, vir no Rio de Janeiro, votar e depois voltar para casa dele. Não tem o tal voto à distância, né? Eu acho isso muito triste, gente, de verdade. Porque se o Flamengo... Olha, eu tenho um respeito tremendo pela torcida do Flamengo aqui do Rio de Janeiro, entendeu? A torcida do Flamengo aqui do Rio de Janeiro é maravilhosa, lota o Maracanã e coisa e tal, mas se o Flamengo é gigantesco do jeito que é, se o Flamengo é essa força absurda, é por conta do torcedor de fora do Rio de Janeiro. E quando o Landim toma uma atitude dessas, como tomou um tempo atrás, não, voto à distância, isso aí só afasta o torcedor de fora do Rio de Janeiro. Entendeu? É algo bem triste, sabe? Eu fico bem chateado porque eu viajo, eu vejo o Flamengo em outros lugares também, e aí, sabe, aí você vê o plano de sócio torcedor, não dá muitas vantagens além do ingresso, aí fica difícil, o cara sempre vir aqui pro jogo. Olha, enfim, falando dos dois sócios, do sócio torcedor e dessa questão do sócio fio, realmente é muito triste isso, né? Aproveitar e mandar um abraço, um beijo para todo mundo que mora fora do Rio de Janeiro, já deixa teu comentário aí também para mandar um salve para tua cidade pro próximo vídeo. E ó, negócio é o seguinte, Conselho de Ética suspende convocação de Marcos Braz, VP do Flamengo, para esclarecimentos. O dirigente tinha sido convocado para prestar esclarecimentos na próxima terça-feira, à 1h da tarde. Portanto, isso aí provavelmente não vai dar em nada, não vou nem tecer, mas já foi, já comentou, enfim, vamos ver aí se vai surgir imagem, enfim, aí a gente fala mais sobre isso. Rapaz, negócio é o seguinte, segundo o jornal O Globo, com Sampaoli descartado para 2024, Flamengo tem nomes de Jorge Jesus e Tite no radar. Rubro-negro já sinalizou ao mercado que fará a troca, mas aguarda a final da Copa do Brasil para iniciar as negociações. E aí, gente, o que acontece? Segundo informação do portal Field Goal, né, que é um portal de notícias do campeonato egípcio. Pedrão, mas o que tem a ver campeonato egípcio com o Jorge Jesus? Calma. O técnico suíço do Al-Ahly, Marcel Koller, recebeu, né, uma oferta do Al-Hilal, mas confirmou que continuará no clube egípcio. O Al-Ahly, né, o clube egípcio, acho que é o mesmo time que o Flamengo venceu na disputa por terceiro colocado no Mundial de Clubes. O clube saudita já procura treinadores no mercado para substituir Jorge Jesus, segundo esse portal lá do Egito. E a todo momento a gente tem notícias pipocando aí dessa possível saída do Mr. Jorge Jesus. Certamente vai ficar a cargo dos próximos resultados que ele vir a ter na equipe saudita, né? O Al-Hilal, se eu não me engano, joga aí nesse final de semana, então na segunda-feira, e quem quer o Jorge Jesus no Flamengo, naturalmente, vai torcer contra, né, o time dele. Porém, tem uma matéria do jornal o Globo dando conta que o nome do Tite e o nome do Jorge Jesus, apesar de agradar muitas pessoas, também sofre resistência de alguns na Gávea. Isso porque tem a questão do Jorge Jesus, como ele conduziu as últimas tentativas do Flamengo de contratar ele, a forma que ele saiu, mas nem vou entrar muito nesse mérito, porque para mim o Flamengo não tentou mesmo ali com vontade para contratar o Jorge Jesus. E tem também uma resistência em relação ao Tite, pela imagem que ele deixou nessas duas eliminações na Copa do Mundo, né? Tem ressalvas ali com o Gabigol, arestas precisam ser bem aparadas, então, mas esses são os dois nomes na mira do Flamengo, mas tem gente que contesta até mesmo esses dois nomes aí, tá? Pra mim tem que ser o misto. Já deixei, se sair de lá, né, que tá em vias de sair. Se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo junto, saudações rubro-negras.